Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Assim está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estas são palavras de Jesus para os seus discípulos. Com base neste versículo, no assunto que ele traz para nós nesta oportunidade, vamos falar sobre tentação. Um convite para transgredir a vontade de Deus. Sobre isso, vamos falar nesta oportunidade. O versículo que li, ele encontra-se num texto quando Jesus já estava finalizando o seu ministério terreno, já havia terminado o seu trabalho e havia chegado a hora de ele ser entregue para cumprir com tudo aquilo que havia sido determinado anteriormente, segundo a palavra de Deus, desde antes da fundação do mundo. Mas que agora, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para cumprir com aquilo que estava anunciado. E o Senhor Jesus, após reunirem-se com os seus discípulos, ele leva-os ao Getsemane, ele fica ali com os seus discípulos, leva eles até este jardim, que era frequentado por Jesus para os seus períodos de oração, só diante da presença do Pai. Nesta oportunidade, ele leva os seus 12 discípulos, e levando esses seus discípulos, que aqui já estava ausente apenas um deles, que era Judas, conforme Jesus havia dito, mas ali os demais estavam, e dentre aqueles que foram, Jesus pediu que eles ficassem num determinado lugar, conversou com eles, e então chamou à parte Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e esses três Jesus levou um pouquinho mais à frente. E diante deles, o Senhor Jesus então abriu para eles qual era a situação daquele momento. E Jesus então abre para os seus discípulos dizendo o seguinte: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus já estava antevendo o sofrimento, a dor, a angústia, a aflição, a tristeza que a morte sempre causa nas pessoas. Mas ele veio com esta finalidade. Deixou os 3 discípulos ali e andou um pouquinho mais adiante, somente ele. E indo um pouco mais adiante, diz a palavra de Deus que ele prostrou-se sobre o seu rosto, continuou orando e dizendo ao Pai que, se possível fosse, afastasse dele aquele cálice, todavia que fosse feita a vontade de Deus. Quando ele termina de orar neste primeiro período, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Ficai atento. Mas eles estavam carregados de sono e dormiram. E Jesus os despertou. E ao despertá-lo, Jesus então fez a eles a pergunta: então, nem uma hora pudeste velar comigo?
E aí então Jesus diz o versículo que lemos nesta oportunidade: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tendo dito isso, Jesus foi segunda vez, novamente, a orar, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou, terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E quando ele volta para os discípulos, ele diz: agora podei dormir, repousai um pouco, porque é chegada a hora do Filho do Homem, que será entregue na mão dos pecadores. Mas o que quero enfatizar nesse texto foi o conselho, a orientação que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo a eles: é um imperativo, é uma determinação, é uma ordem que Jesus deu. Ele disse: vigiai e orai. Significa que vigilância e oração não pode haver distração, descuido e interrupção. São ações que devem estar continuamente em atividade. Não se pode descansar no sentido da vigilância, deixar de vigiar, nem no sentido da oração, deixar de orar. E Jesus explicou por quê. Ele disse: por quê? Para que não entreis em tentação. Se não houver vigilância e oração, vai acontecer a vulnerabilidade, a facilidade de alguma coisa atrair, persuadir e convencer aqueles que servem ao Senhor, e eles então poderão ser levados à tentação. Ele diz: para que não entreis em tentação. Na verdade, o Senhor Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a tentação, ela vem para seduzir o espírito, se ele estiver desatento, mas a carne é aquela que então ela traz as claras, a realidade, a tentação que está sendo imposta ou colocada diante daquela pessoa. Por isso eu disse, a tentação é um convite para transgredir a vontade de Deus. De antemão, já quero deixar uma coisa bem definida: tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Tentação é uma indução, é um convite, é uma situação que se apresenta diante da pessoa como uma prova, como algo que pode parecer prazeroso e desejável, mas cujo intuito é romper com os princípios, com a firmeza, com a fidelidade, com o temor. Tentação vem com esses objetivos. E ela não é pecado, porque o próprio Jesus foi tentado. A Bíblia diz: ele, como um de nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E nós observamos a tentação de Jesus lá no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito. Ele não foi levado pelo diabo ao deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito. O Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus, como era dirigido pelo Espírito, ele foi. E por aquele espaço de dias, 40 dias, Jesus ali foi alvo da tentação, que o agente da tentação era o adversário, o diabo, Satanás, que se apresentou para então tentar a Jesus e procurar de todas as maneiras convencê-lo a fazer
o que ele estava induzindo a fazer. Então, observe que a tentação, ela segue um caminho. Tentação, às vezes a pessoa diz assim, não, mas o negócio eu nem estava esperando, foi de repente, quando eu vi, já aconteceu. Não. Essa história não tem firmeza. Não é assim que as coisas acontecem. Foi de repente. Tentação não é de repente. Tentação segue um caminho, desde o primeiro impulso até a etapa final, que é ceder e consumir o pecado. De um patamar a outro, leva-se um determinado tempo. E nós vamos aprender hoje, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele sempre vai dando impulsos naquilo que está sendo perigoso e prejudicial para a nossa vida. O Espírito de Deus vai dando sinais de alerta. E por que é que as pessoas caem em tentação? Por que é que elas cedem à tentação? Então, nós vamos detalhar estes pontos. Então, aqui está dito desta forma. Existem outros textos falando sobre tentação. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então diz, por um pouco de tempo, contristado com várias tentações. E em 2 Pedro, no capítulo de número 2, e o versículo de número 9, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, nós encontramos aqui que a tentação, ela tem um tempo para se realizar. Ela não é eterna, não é definitiva, ela é temporária. E que a tentação, ela funciona para aqueles que estão vigilantes como uma prova da fé. E ao suportar e vencer a tentação, a fé, ela cresce, ela se solidifica, ela é aperfeiçoada e ela vai se achar em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. E na segunda epístola que lemos por último, diz que o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. Ou seja, aqueles que vivem em piedade diante da presença do Senhor. Então veja. Então o que é a tentação? A tentação, ela pode tornar o pecado agradável, atraente, mas nunca irresistível ou invencível. A tentação é como propagandas que são feitas nos meios de comunicação. Por exemplo, através da televisão ou da mídia escrita, falada ou visual, em que apresenta, antigamente acontecia muito isso, quando eles faziam propaganda de cigarro, colocavam lá aqueles cowboys, naqueles cavalos bonitos, naqueles
carrões, né? Ou naquelas mansões. Era o lugar que eles colocavam as pessoas, não é isto? E ali apresentava aquelas pessoas que eram dadas ao vício do cigarro. E tudo aquilo era para impressionar as pessoas e ver aquela beleza e dizer, olha, fulano faz isso e está assim, e eu também vou. Quando não era assim, eles colocavam a figura de uma mulher para chamar a atenção, despertar interesse nas pessoas e eles então serem persuadidos com aquilo que estava sendo oferecido. É um tipo de uma lavagem cerebral que faz na mente da pessoa. Oferece uma coisa, mas o intuito é outro. E, graças a Deus, que essas propagandas foram proibidas e aqueles que continuam na prática de vender essas coisas prejudiciais para a saúde, eles têm que colocar que elas podem gerar câncer e pode promover a morte. Portanto, a pessoa decide conscientemente, sabendo que dia a dia na prática daquele vício, ele vai estar morrendo aos poucos. Seja do cigarro, seja da bebida, seja das drogas, seja da imoralidade, seja qual tipo for. É a indução, é a tentação, é um convite, é as oportunidades que se coloca diante da pessoa para que ela então ceda e cedendo está feito a miséria, está feito o prejuízo. Então, a tentação vai tornar o pecado atraente. É como o pescador. O pescador, quando ele vai pegar o peixe, ele não joga lá só o anzol. Porque se ele jogar o anzol, o peixe não vai pegar. Então o que ele faz? Ele esconde o anzol numa isca que o peixe gosta. Uma isca que o peixe gosta. Então, jogou na água, não aparece o anzol. Vai aparecer aquilo que é apetitoso. Como eu disse aqui, o que é atraente. E o peixe vai lá e dá uma bocada. Quando ele dá uma bocada, ele é fisgado. E ele não se solta mais. Porque o anzol tem as suas presas. Quando pega e fisga, ele segura e o peixe não solta mais. E o pescador puxa e traz o peixe para o seu barco ou para a beira do rio onde ele está. A tentação faz assim. Ela vem como um anzol escondido. Ela vem ocultamente. Ela vem com uma aparência bela, modesta, bonita, prazerosa, atrativa. Mas o veneno está ali incutido. O veneno está incutido. Então precisa-se ter muito cuidado. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisa-se ter vigilância por conta da tentação. E lembrando, tentação é um convite para transgredir a vontade de Deus. Tentação tem o objetivo de tornar o pecado, por mais cruel que ele seja, atraente, despertar atenção, mas nunca ela pode se tornar irresistível ou inevitável. Pode resistir à tentação? Pode. Pode evitar a tentação? Pode. Jesus sofreu a tentação, mas resistiu. Não se entregou a ela. José, quando estava na casa de Potifar, recebeu lá uma tentação da mulher de Potifar, mas ele demonstrou princípios de fidelidade e não aceitou. Ele recusou. Ele foi preso, sentenciado inocentemente.
mas ele manteve a sua vida pura e santa diante de Deus. Foi tentado fortemente. E o inimigo, ele é astuto. Ele cria situações que parece que a pessoa não tem saída. Mas quem serve a Deus, quem vive em oração e vigilância, ele discerne a tentação e não se vende a ela. Ele mantém-se com a sua postura e firmeza diante de Deus para resistir e vencer a tentação. Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então este é o ponto que estamos falando nesta ocasião. Agora, eu disse que a partir do momento em que a tentação é lançada, até que ela se consuma, que ela chegue ao seu estágio final, há um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, as induções, ou seja, os impulsos do adversário, porque ele é o agente da tentação, é o desejo dele jogar nas pessoas a tentação para que elas transgridam a vontade de Deus e pequem contra o Senhor e percam e descaiam-se da sua firmeza em Deus. Então ele faz todo o trabalho necessário para conseguir os seus objetivos. Então, que caminho segue a tentação? Em primeiro lugar, nós vamos observar aqui 4 caminhos que a tentação percorre. Em primeiro lugar, a tentação chama a atenção. Segundo lugar, a tentação cria o interesse. Terceiro lugar, ela forma o desejo. E em quarto lugar, ela pede ação. Então este é o caminho da tentação. Primeiro, chama atenção. Segundo, desperta interesse. Terceiro, cria desejos. Quarto, pede ação. Vamos exemplificar isso agora. Como aconteceu a tentação no Jardim do Éden? De que forma ela aconteceu? Deus havia dito para Adão, e Adão disse a Eva, que o Senhor Deus tinha dado para eles comer de todas as árvores do jardim, mas da ciência do bem e do mal não, porque no dia que dela comerem, morreriam. E como foi que aconteceu? A serpente veio e começou a jogar dúvida na mente de Eva. E ela, ao invés de reprimi-lo, ela foi dialogando, foi aceitando, e ele foi ganhando terreno, e ele foi expandindo a sua área de atuação. E chegou o momento em que ela ficou numa situação que não tinha como voltar atrás. E o que aconteceu? Aquela árvore, eles viam ela todos os dias, mas naquele dia, quando houve aquele diálogo, aquela conversa inconveniente, aquela conversa que deveria ser reprovada, recusada, não deveria ser levado à frente, mas foi. Então, a partir daquela conversa, o olhar para aquela árvore passou a ser diferente. E o que aconteceu? Então, vejamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 6. Então diz assim: e vendo a mulher, vendo o quê? Aquela árvore. Qual árvore? A árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse que era para não comer dela. Então, vendo aquela árvore era o quê? Boa para se comer. Então, a partir daquele momento, olhar para aquela árvore começou a chamar a atenção. Por que não?
Por que as outras podem e só aquela não? Então começou a olhar. E quando começou a olhar com mais intensidade, começou a despertar o quê? O paladar. Ela é boa para se comer. Essa árvore é boa. Essa árvore vai fazer bem. Segundo, e agradável aos olhos. Os olhos se encantaram com aquela árvore. Nunca antes tinha acontecido isso, mas naquele dia aconteceu. A boca salivou, despertou que era boa para se comer, que aquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, os olhos se encantaram com a beleza daquela árvore, daquele fruto. Terceiro, e que era árvore desejável. Então criou um desejo. Era desejável para dar entendimento. Então, quando se achou vencida e presa nessas três situações, boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, então não teve outra alternativa. Foi lá, tomou do fruto e comeu. Quanto tempo passou entre olhar, despertar que ela era boa para comer, desejável, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento? Esses pensamentos foram vindos, um após o outro. Primeiro vem um lento, depois vem outro com mais intensidade, depois vem um outro com mais intensidade. À medida em que eles vão sendo aceitos, os impulsos vão aumentando. E aí chega um tempo que forma-se uma grande pressão, que a pessoa perde as forças, perde o raio de ação, não consegue tomar uma atitude e entrega-se à situação. E aí então está a queda, o desamparo, o abandono de Deus em virtude de uma tentação que sofreu. Com Eva aconteceu assim. Com Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, dos versículos 1 a 11, está escrito assim, 4, de 1 a 11. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Deus pode transformar pedras em pães? Pode. Tem poder para isso? Tem. E o que aconteceu aqui? Jesus estava com fome. E o diabo veio oferecer uma facilidade. Que Jesus dissesse às pedras que elas se transformassem em pães. E ele comeria e saciaria a sua fome. Mas Jesus discerniu que ali estava uma indução, um convite para persuadi-lo a aceitar aquilo que lhe estava sendo proposto pelo diabo. Então, Jesus, como não era distraído, não se descuidou, não ficou dialogando, ele então fez o contraponto. Ele citou a palavra. Ele disse: porém, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois bem, essa primeira tentativa do adversário não deu certo. Jesus não aceitou. Então ele veio com a segunda. Veja que para a mulher foram 3. Para Jesus também foram 3. Então veio a segunda. E a segunda ele diz assim, versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo.
lá no alto e mostrou o quê? E disse-lhe, no pináculo do templo, lá no alto, e disse, se tu és o Filho de Deus, sempre dizendo, olha, se tu és o Filho de Deus. Então, Jesus teria que provar que era Filho de Deus, obedecendo à indução do diabo. Se tu és Filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Não, está escrito, não é só de pão que vive o homem. Segundo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Tem o texto da palavra de Deus? Tem esse mesmo texto da palavra de Deus. Mas o adversário aqui fez uma aplicação para Jesus de maneira errada. E ali o texto, que é uma promessa de Deus, tornou-se o quê? Um elemento de tentação, de prova, de desafio para Jesus. E então, o Senhor Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda vez, ele tentou, de outra forma, Jesus não cedeu. Então vem a terceira vez, no versículo 8, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isso, Jesus, pode ser teu. Só tem uma coisa, só tem que dobrar o joelho diante de mim. Ele não tem nada. Ele estava usurpando uma coisa que era de Deus. E como ele conseguiu isso? Pela abertura que Adão e Eva deram ao adversário de tomar-lhes aquilo que Deus lhes tinha dado pela desobediência deles, e agora o adversário acha-se dono da situação. Então ele vai a Jesus. Então Jesus responde, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus o venceu terceira vez. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Então lá com Eva foi 3 vezes. Boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Com Jesus, tornar as pedras em pães, lançar-se do pináculo embaixo, Deus daria ordem aos anjos para guardá-lo, levar o pináculo, mostrar a glória do mundo, a fama, e dizer, se prostrado me adorares, tudo isso será seu. E quando João escreveu a primeira carta, lá, 1 João, capítulo de número 2, em 1 João, capítulo de número 2, vamos ver qual é o versículo. O versículo de número 16. Porque tudo o que há no mundo, o que é que há no mundo? Então vamos observar aqui as 3 coisas novamente. 3 coisas para Eva, 3 coisas para Jesus, 3 coisas para o cristão. Porque tudo que há no mundo, então ele diz, a concupiscência da carne, os desejos da carne, dos desordenados, a concupiscência dos olhos, aquilo que se torna belo aos olhos, e a soberba da vida, o desejo de grandeza, de possuir, de se tornar senhor, de dominar. Não é do Pai, mas do mundo. E continua dizendo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja como é que a tentação, ela trabalha na nossa vida. Veja que com Eva aconteceu, ela cedeu. Com Jesus aconteceu, ele não cedeu. Por isso diz lá em Hebreus, em tudo foi tentado,
porém sem pecado. E agora ele pode socorrer os que são tentados, porque ele passou por este caminho. E na Epístola de João, o conselho para os cristãos, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é do mundo. Portanto, nós não podemos deixar nos levar por essas três coisas, porque elas são do mundo. Não pertencem a Deus. E ele disse, e o mundo passa, e as concupiscências também passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu disse aqui que a tentação, ela em primeiro lugar, ela chama atenção, uma coisa que você nunca prestou atenção, de uma hora para outra você abre os olhos e diz, nunca tinha percebido isso, mas como é belo. Então, chamou a sua atenção. Você está indo pela rua e você observa alguma coisa e você viu assim de relance, e o que acontece? De repente você para e quer continuar olhando, quer ver a continuação. Dizem-se que o primeiro olhar, ele é involuntário. Você está diante da situação, passando por uma rua, por um determinado lugar, e ali acontece alguma coisa desagradável, ou muitas das vezes até imoral, e você está ali vendo. Porque não foi avisado que aquilo ia acontecer. E quando você viu, o que acontece? O Espírito de Deus logo toca no seu coração e você desviou o olhar. Você não pecou. Agora, se acontece aquilo, e depois você ainda para, e eu vou olhar, eu vou prestar atenção, e fica olhando, você cedeu à tentação. Você abriu espaço para o pecado. Porque você viu de relance e teve a oportunidade de desviar, mas você quis chegar lá para ver um pouco mais. Este segundo olhar, ele já é comprometedor. Ele já é pecaminoso, porque ele já está alimentado por Satanás, porque ele vai ser atraído e vai pintar no olhar algo belo e vai fazer isto, ó, vai chamar a atenção, chamou a atenção. Depois vai criar interesse, eu quero ver mais, eu preciso saber mais, vai criar interesse, você vai atrás. É uma coisa que você vê no celular ou nos meios de comunicação, algo que está ali, que não é próprio para quem serve a Deus, mas você vê ali e aquilo chama a tua atenção e depois você vai ficar pesquisando ali nas redes sociais onde é que você vai encontrar mais daquelas situações. Então aí o que acontece? Vai criar interesse. Quando criar interesse, que você começar a olhar aquilo, você é levado para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Terceiro ponto, vai formar desejos. Você vai ter vontade de fazer aquilo também. E em quarto lugar, já que você foi chamado a atenção, criou interesse, formou desejo, agora vai pedir ação, vai pedir que você pratique aquilo. E aí então, a tentação se torna em pecado. Neste caso, sim. Então, por isso que precisamos ter cuidado. Eu sempre, quando falo sobre a tentação, eu faço a comparação com a aranha, o inseto. Vocês já viram como é que ela captura o inseto? Uma aranha pequena, ela captura uma barata, uma lagartixa, qualquer outro inseto maior que ela. Mas como é que ela faz? Ela dá o bote no inseto que ela quer pegar? Não. Se ela fizer isso, o inseto pode devorar aquela aranha e pode escapar dela. O que ela faz? O inseto está aqui, a aranha está aqui, ela pula aqui, daqui ela pula para cá, de cá ela pula para lá, de lá ela pula para cá, pula aqui, pula ali, pula lá, pula em vários lados. À medida em que ela está dando esses saltos, não direcionado à presa, mas próximo a ela, o que ela está fazendo? Ela está formando uma cadeia de teias. E aquelas teias vão ficando. E quando ela percebe que está tudo fechado, não há nenhuma oportunidade de escape, o que ela faz? Ela pula no inseto. Quando ela pula, o inseto se bate, ele quer escapar, mas as teias da aranha se pegaram
e ele não escapa mais. Ficou preso. É assim que o pecado faz com a gente. É assim que a tentação faz com as pessoas. Ela vai jogando umas teias, ela vai jogando umas amarras, uns pontos definidos na vida da pessoa, no coração, na mente, no entendimento, no sentimento, na vontade. E quando pensa que não, que a pessoa quer reagir, é tarde demais. Mas em cada situação dessa, houve impulsos do Espírito de Deus para livrar a pessoa. Desde o primeiro, quando chamou a atenção, o Espírito de Deus já tocou lá. Para que o temor despertasse o coração e a pessoa sentisse o temor diante de Deus e fugisse daquilo. A pessoa não deu ouvido. A luz vermelha acendeu e ele disse, não, não é nada. E continuou. Foi para o segundo ponto. Criou interesse. O Espírito de Deus foi lá novamente e tentou chamá-lo, despertá-lo para aquela situação. Não deu atenção. Formou desejo. O Espírito Santo tentou adverti-lo novamente, porque ele é insistente. Não deu jeito. Pediu ação. O Espírito Santo esteve lá até o último momento. A pessoa não deu ouvido, não deu atenção. A advertência do Espírito de Deus foi levado. E quando pediu ação, o pecado, a concupiscência, conforme está escrito na epístola do apóstolo Tiago, está escrito assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A pessoa entrou por um caminho que inicialmente sabia que não era bom, mas quis provar, quis experimentar, julgou-se forte o suficiente para vencer lá na frente e foi vencido. Então está escrito assim: mas depois, havendo a concupiscência concebido, gerada, ela vai gerar, ela dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Depois que consumou, gerou o pecado, gerou a morte, o adversário joga na cara da pessoa e desfaz dela. E ela fica solta, sem a proteção de Deus, porque não atendeu as orientações do Espírito de Deus para se livrar, deixou-se levar, e agora fica ali, agora cai a tristeza, a vergonha, o remorso, o arrependimento, e a pessoa fica jogado pela vida e vai afundando-se cada vez mais de abismo em abismo. O que fazer para vencer a tentação? Qual é o caminho que nós podemos aprender? Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer as fontes da tentação. Onde é a tentação? Cada pessoa tem na sua vida um ponto fraco. E a tentação vai começar na sua vida naquele ponto fraco. Se para você é sobre o poder, a vanglória, o domínio, a exaltação, tentação para você vai vir ali. Se a tentação é por conta da riqueza, você não pode ver dinheiro que já tem vontade de apropriar-se dele, mesmo não sendo seu, a tentação vai chegar ali, na área financeira. Se o seu problema é o sexo oposto, o adversário vai preparar caminhos de tentação no sexo oposto. E ele vai te pegar ali. Então, conheça a sua estrutura. Tenha discernimento aonde você é mais vulnerável. E coloque ali estruturas de segurança pela palavra de Deus, para que você não seja afligido no seu ponto fraco. Porque é ali que ele vai trabalhar. E ninguém é forte o suficiente para dizer, eu não tenho ponto fraco. Não existe esse. Pessoas que nasceram, foram concebidos e nasceram no pecado, todos eles têm um ponto fraco. Estão servindo a Jesus, estão dando fruto na obra de Deus, mas tem lá um ponto fraco. Precisa exercer vigilância nele, para não se deixar levar. Porque se deixar,
situação vai ficar perigosa. Davi é um rei amável diante de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um líder influente, um guerreiro vitorioso. Mas um dia deixou de ir para a batalha e foi passear na varanda, um rei como que não tinha nada para fazer. E quando foi passear na varanda, viu uma senhora se banhando. Poderia ter visto a primeira vez, desviado o olhar e entrado para dentro do seu palácio e estava resolvido. Mas não, ele continuou olhando, despertou, chamou a atenção dele, criou desejo, criou interesse, formou desejo e ele a chamou e trouxe e pecou com ela. Veja que caminho, do momento que ele viu a primeira vez, do momento em que ele continuou vendo, inteirou-se de quem era e depois chamou-a para a sua casa e executou a ação com ela e depois, para esconder o seu pecado, mandou matar o marido dela. Veja que caminhos a tentação leva as pessoas. Então conheça as fontes da tentação, de que por onde elas vêm. Fique longe das causas da tentação. Se existem ambientes, lugares, posições ou pessoas que vão te levar a pecar, a desobedecer a Deus, fuja desses lugares, fuja dessas pessoas, fuja desses ambientes. Salvaguarde a sua alma. Mantenha-se na presença de Deus e não se deixe levar pela tentação, porque ela pode te levar ao pecado. Em terceiro lugar, aprenda a resistir à tentação. Quando ela vier, resista, não dialogue, não seja flexível, não abra espaço, resista, enfrente, confronte. E ela vai fugir de você. Quarto lugar, entenda por que Deus o deixa ser tentado. Deus a ninguém tenta, mas a tentação ela vem como uma prova da nossa fé. E quando tentados e resistirmos à tentação, a nossa fé provada, ela crescerá e será muito mais valorosa e preciosa na presença do Senhor. E lembre-se, a tentação é limitada. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. 1 Coríntios, capítulo de número 10. E o versículo de número 13 está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Você tem um limite. Deus não permite que vá além. Está ali. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Lembra a tentação de Jó? Deus diz, pode. Só não toca na vida dele. Na vida, não. As outras coisas pode tocar. E tocou em tudo. E Jó não foi vencido. Jó venceu. O nome do Senhor foi glorificado. Jó foi honrado na presença de Deus. Mas porventura, se cair em tentação, levante-se, reconheça que errou, que pecou, confesse a Deus, abandone o pecado e siga servindo ao Senhor. Então, fica para nós este aprendizado com relação à tentação. Tentação não é pecado, mas é um convite para transgredir a vontade de Deus. Quando você cede à tentação e comete a prática do pecado, você transgrediu a vontade de Deus. Mas quando você é tentado, resiste à tentação e ela não tem poder na sua vida, mas você a vence com o poder de Jesus, com a palavra de Deus, então você é um vitorioso na presença do Senhor. 4 caminhos que seguem a tentação. Ela chama a atenção, primeiro. Segundo, cria interesse. Terceiro, forma desejo. Quarto, pede ação. Caminhos para vencer a tentação. Primeiro, conheça as fontes da tentação. Segundo, fique longe das causas da tentação. Terceiro, aprenda a resistir à tentação. Quarto, entenda por que Deus o deixa ser tentado. Quinto, Deus limita o nível da tentação.
E sexto, se cair, levante-se, confesse e abandone, e o Senhor te ajudará e te abençoará. Que esta palavra possa ficar marcada em nosso coração e que possamos ser mais cuidadosos com a nossa vida de fé, principalmente relacionados com a tentação. Sejamos vigilantes. Atentemos o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.